de um adorador. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso e eterno, amém? E eu que falo pouco estarei trazendo a palavra nessa noite. Deus, Ele é maravilhoso e eterno. E o Senhor, já desde a abertura do culto, quando o diácono Vange estava aqui fazendo a abertura, o Senhor já falava comigo e já confirmava a sua palavra. O irmão falou sobre salvação, né? Que dia após dia as pessoas podem falar, mas está dentro da igreja. O irmão falou, eu tenho que buscar minha salvação, mas a salvação nós galgamos dia após dia. Porque dia após dia o nosso inimigo se levanta e tenta nos fazer parar. Ele tenta nos frustrar com o cárcere, com a depressão, com a prisão, com a luta, com a escassez, com várias situações. Mas que nós estejamos vigilantes, que nós sejamos como Paulo, que aconselhou a Silas, olha, vamos adorar, né? Porque nós precisamos ter fé. Se Deus nos chamou, Ele nos capacita. E sem demoras, porque eu sou uma pessoa que não demoro muito, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 21. Tu é todo forte, Jeová. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E antes de ler João, eu vou ler um versículo que está em Pedro 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus. Que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Antes de trazer a palavra, o versículo ao qual eu ia trazer, eu senti muita vontade de trazer esse versículo. O que nós somos nessa terra. Se você ainda tem dúvida da sua identidade, leia esse versículo. 1 João 2,9. Nós somos povo santo, nação santa, povo exclusivo de Deus. O texto da leitura é João 21. 21, verso... Só um minutinho. Glória a Deus. Eu vou ler do 21. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas que nós possamos compreender melhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre Paulo. Simão Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar? Podeis assentar. Sintam-se à vontade. Aleluia. E diz assim, João 21. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso e eterno. Amém? E o plano de Deus para as nossas vidas, ela é imutável. Independente daquela sua vontade, do seu querer, Deus, Ele continuará operando porque Ele é Deus. Nós vivemos em uma geração onde o homem quer se colocar no centro do Evangelho. Em muitas esferas do cristianismo, nós vemos homens se colocando no centro, mas nós temos que viver o Evangelho cristocêntrico. Porque Deus, desde um princípio, deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos alcançar a maravilhosa graça de Deus, que é o caminho, a volta para casa. Eu costumo dizer que nós não somos daqui, nós somos seres eternos, como diz a palavra de Deus. A palavra nos diz que nós fomos criados um pouco menores do que os anjos, né? E que nós fomos criados para a eternidade. A eternidade com Cristo, com Deus, com os seus santos, andando em rua de ouro e cristal, ou a eternidade sem tudo isso. Porque o que vai determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade é algo que dura somente segundos. As nossas emoções e as nossas atitudes. E no meio dessa geração onde o homem quer se colocar ao centro, nós temos que sempre ter os nossos pés no chão. Que nós nada temos, nós nada somos, o plano é dele. Não é a minha vontade, não é a vontade do pastor Isaías, é a vontade genuína de Deus. Aleluia. E diz assim: depois disto tornou Jesus a manifestar-se, depois que ele havia ressuscitado, aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Essa história já se parece com uma que nós conhecemos há um tempo. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Jesus já estava esperando eles. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Então lhe disse Jesus: lançai a rede à direita do barco. E assim o fizeram. E já não podia puxar as redes de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então saltaram em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia pão, aleluia. Jesus conhecia a necessidade daqueles homens. Pescando a noite inteira, entraram pela madrugada, não apanharam nada, eles estavam com fome. Jesus sabia. Jesus também sabia que eles não tinham apanhado nada, porque tudo nas nossas vidas é propósito de Deus. Mas ao chegar na praia, tinha pão e peixe assado esperando. O plano de Deus, ele tem detalhes, esses detalhes que nós temos que nos atentar dia após dia. Por muitas das vezes nós queremos ver Deus em coisas grandiosas, mas é na simplicidade de um pão e de um peixe, de um alimento que nos é concedido todos os dias, que Deus se manifesta através de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu me perdi aqui, mas eu vou voltar. 10. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Até a quantidade de peixe o Senhor deixou registrado. E não obstante serem tantos, as redes não se rompeu. Porque Deus, ele tem um propósito em tudo. Poderia ter 1 milhão de peixes, 1 tonelada, mas não ia se romper, porque o dono de todas as coisas estavam ali. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque já sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo os peixes. Aleluia. Simplicidade. Simplicidade. Eu costumo dizer que Jesus veio ao mundo trazer a mensagem, a palavra de Deus, o verbo. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. E a maior mensagem que Jesus deixa para cada um de nós é a simplicidade. Ele sendo o Rei dos Reis, ele sendo parte da Trindade Santa, ele veio como homem. Ele veio como homem, ele se igualou a nós, viveu o que nós vivemos hoje, passou por tudo aquilo que nós passamos, e ele permaneceu sendo aquele poço de simplicidade. Ele de encontro a muitas situações a qual ele fez milagres. Jesus, ele se comove de grande compaixão. Ele mostra que o amor que exala, ele se iguala a todo ser. Por isso que a palavra fala, do Senhor fala: olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque não há ninguém maior do que o outro. Nós somos iguais. E Jesus, ele, após ressuscitar, ele vem novamente e serve aos discípulos. E já era esta a 3ª vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus perguntou a Simão, filho de João: tu me amas? Entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Deus, ele é poderoso e eterno. Como todos nós já conhecemos, Pedro, ele nega Jesus também 3 vezes. E a palavra do Senhor fala que quando ele acaba de negar, Jesus havia falado para ele que ele o negaria 3 vezes. Ele disse que não faria isso. E após acontecer, o galo cantar 3 vezes, Pedro, ele nega a Jesus. Ele nega a Jesus. E a palavra fala que após ele ter feito isso, ele chora com grande amargura. Grande amargura, ele chorou. Ele chora. E mais logo no início, na vocação dos discípulos, a palavra fala que Jesus, após ter um sermão, ele vem andando, encontra Paulo e seu irmão, Pedro e seu irmão, à beira do mar, vindo de pescaria. E Jesus fala: olha, segue-me. E a palavra diz que imediatamente eles largaram as redes, eles largaram tudo e o seguiram. E eu fiquei por muitos dias pensando, mas imediatamente a palavra fala. E assim também aconteceu com mais alguns outros discípulos. Aqueles homens, quando são chamados por Deus para viver o apóstolo por Jesus, para viver o apostolado em Cristo, eles imediatamente largam tudo. Porventura ele tinha família, tinha filhos, tinha esposa, mas a palavra fala que imediatamente eles largam tudo e vão servir Jesus. Vão andar com Cristo, dia após dia com Cristo, no caminhada, subindo, descendo, no sol quente, no sol escaldante, mas ali com Cristo, vivendo a mensagem do Evangelho, vivendo uma mensagem de fé. E em um determinado momento Jesus para e fala para os discípulos: a multidão disse que eu sou muitas coisas, mas vós, quem diz que eu sou? Alguns falam: tu és João, tu és Elias. Mas Pedro, ele olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro, ele tinha a convicção de quem era Jesus. Ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado foste tu, Pedro, porque não foste nem carne, nem homens que te revelaste, mas foste o próprio Deus. Pedro, ele tinha uma intimidade, creio eu, sabe, com Jesus. E ele ali caminhando. E Jesus fala: olha, Pedro, eu creio que em um momento muito difícil, ele fala: tu vai me negar. E Pedro: não, mas eu não posso, não vou negar. E como todos nós conhecemos também, Pedro, quando Jesus vai lá ao Getsemane, que vão os guardas, ele corta a orelha de Malco. Porque Pedro, ele era Pedro. E Pedro nega Jesus. Eu creio que naquele dia, quando Pedro nega Jesus, que a palavra fala que ele chora amargamente, o seu coração se encheu de amargura, de tristeza, porque ele andou com Cristo, ele viveu com Cristo, e ele não conseguiu manter a sua confissão de que ele era sim parte daquele santo Deus. E Jesus sabia que o coração de Pedro havia sido amargurado. E quando Jesus ressuscita, a palavra fala que Maria Madalena, que primeiro vai e volta lá e fala para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou. E justamente quem vai de encontro ao sepulcro é Pedro e os discípulos que Jesus mais amava. E eles correram. Eu creio que o coração de Pedro ali devia estar acelerado a 1000 por hora. Mas só que o discípulo a qual Jesus amava correu na frente, foi mais rápido do que Pedro. Mas há uma diferença. Quando ele chega à porta do sepulcro, ele vê o lenço e ele se abaixa, ele não consegue entrar. E Pedro, do jeito que ele vem, ele adentra. Porque Pedro era Pedro. E ele entra no sepulcro. Ele entra. O discípulo a quem Jesus mais amava, ele pode ter corrido mais rápido, mas ele não conseguiu entrar. E Pedro entra. E eu creio que no coração de Pedro ainda devia existir aquela 1% de culpa, sabe, por ter negado, por naquele dia tão incisivo, ele ter recuado. Ele não foi o Pedro, ele deu um passo atrás. E muitas das vezes as nossas emoções nos puxam para baixo. Muitas das vezes esse sentimento nos deixa distante do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque como nós lemos aqui, os discípulos, sabe o que eles fazem? Eles voltam a pescar. Esse não era o plano de Deus para a vida de Pedro. Ele fala: eu vou pescar. Os outros discípulos falam, alguns discípulos falam: eu vou também, sabe? É como se naquele momento eles retrocedessem.
Jesus chamou eles, eles andaram com Jesus em todo o tempo, mas no momento em que Jesus se ausentou, Pedro vai pescar, volta a pescar. E eles não apanham nada, como a palavra fala, porque Deus ele não chamou, não tinha chamado Pedro para ser pescador de peixes, mas ele chamou para ser pescador de homens, como diz a sua palavra. E Pedro retrocedeu nas suas ações. Porventura possa ser porque Pedro ainda tinha dentro do seu coração aquele sentimento de amargura. E ele se afastou do plano perfeito de Deus para a sua vida, que era ser pescador de homem. E muitas das vezes nós nos afastamos da graça, do conhecimento, da plenitude de Deus por estar vivendo, deixando as nossas emoções dominar aquilo que o Senhor tem que ser o centro. Cristocêntricos, nós temos que ser cristocêntricos. Nós estamos aqui nesse mundo, fomos chamados à luz do Evangelho de Cristo, como o Senhor falou, que nós andávamos nas trevas, mas hoje andamos na maravilhosa luz. Para que nós possamos alcançar a boa, perfeita vontade de Deus, mas que nós possamos viver aquilo que Ele tem nos mostrado na sua santa palavra. Ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo. Eu creio que Jesus estava quebrando aquela amargura que tinha ficado no coração de Pedro no dia que ele chora amargamente por ter negado Jesus. Jesus falava: olha Pedro, tu me negou, mas eu te amo. E ele pergunta novamente, Pedro fala: eu te amo. Jesus, eu creio que cada pergunta de Jesus representava Jesus falando para Pedro que ele o amava infinitamente, independente das suas escolhas, independente dele ter voltado a pescar, independente dele ter cortado a orelha de Malco no momento de fúria, independente dele ter negado Jesus. Jesus disse: olha, eu te amo Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu não te chamei para pescar peixes, isso foi o teu passado, isso foi antes de tu me conhecer, mas quando nós conhecemos ao Senhor, tem que haver uma novidade de vida em nós. A palavra do Senhor fala que aquele que não abandonar pai e mãe por amor dele não é digno dele. Aquele que quer viver e ir após ele, tome a sua cruz e lhe siga. O Senhor, quando nos chama para o evangelho genuíno, Ele também nos chama a abdicarmos das nossas vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu levo na fé do Filho de Deus. Mas o que nós temos visto muito dentro das igrejas são pessoas que vivem suas próprias concepções. Mas só que eu vou te dizer uma coisa, porque foi nisso que o Senhor vem me tratando nos últimos dias. Os meus sentimentos e as minhas atitudes incisivas, sem o direcionamento como foi a de Pedro, não me aproxima do Evangelho de Jesus, não me leva até a cruz. Quando eu vivo as minhas vontades, eu ando um caminho oposto à direção aonde Deus está. Eu vi uma frase nos últimos dias que me falou muito ao coração e me deixou muito reflexiva, e posteriormente Deus me deu experiência. Eu vi uma frase que dizia assim: você que pede paciência a Deus, você não pense que Deus vai te encher de paciência da noite para o dia. Não. Deus ele vai proporcionar no decorrer da sua caminhada de fé experiências que você venha exercer a paciência. Sabe? Vai se apresentar situações diante da sua frente para que você possa estar exercitando isso. Deus da noite para o dia não vai te encher de paciência. Não. Deus não é assim. Ele trabalha em nós aquela deficiência que nós temos para que nós possamos gerar a paciência na sua presença, o domínio próprio. Ah, Deus, eu quero domínio próprio. Ora à noite quer acordar cheio de domínio próprio? Não. Vai se apresentar a você situações em que você vai ter que exercitar o domínio próprio. Você vai ter que se calar, segurar ali a língua e deixar o Espírito Santo de Deus falar. Exercer o domínio próprio. Eu por muitas das vezes, quando pisava na bola, ou falava alguma coisa que machucava alguém, falava: oh meu Deus, apaga da mente da pessoa. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Oh, imagine aí, apaga da mente. Puxa, a pessoa, não lembro mais de nada. Se fosse fácil assim, né? Amnesiou, mas não é assim. Se eu cometo uma ação que entristeceu o meu irmão, a minha atitude de fé não é pedir para que Deus dê uma amnésia a ele, é chegar até ele e pedir perdão. E eu vivi essas experiências nos últimos dias. Eu falei: Deus, eu queria ajeitar algumas coisas, só que não é se ajeitar de algumas coisas, mesmo eu não tendo feito a situação, mas sendo imputada como tendo feito,
Eu fui até a pessoa e falei, olha, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Sabe? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu levo na fé do Filho de Deus. E nós temos que cada dia vivermos dessa forma, sabe? Perdão, perdão. Retroceder naquilo que nós achamos que é a nossa concepção, sabe? A palavra do Senhor fala que Jesus lá no último dia, muitas pessoas irão chegar e falar, Senhor, porventura não expulsei demônios em teu nome, eu não falei línguas, eu não curei o doente, eu não fiz o aleijado andar. Mas Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Para o lago de fogo e enxofre. Porque nós podemos até fazer a obra do Senhor, mas se nosso coração, a palavra do Senhor fala, se não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O Senhor nos chama dia após dia a consertarmos com Ele. Jesus vai até Pedro porque sabia que existia resquício no coração de Pedro, daquela amargor que ele chorou no dia da sua morte. E Pedro já estava pescando. Pedro estava pescando, mas não estava pescando aonde o Senhor havia direcionado. Pedro estava pescando peixes, junto com suas frustrações, junto com a sua amargura. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. O irmão Vange falou sobre salvação, sobre a nossa salvação, sobre coisas que são enfáticas nas nossas vidas. Não é por estarmos dentro da igreja todo domingo, toda sexta-feira que nós seremos salvos. É por colocar dia após dia os nossos corações diante do Senhor. É por viver aquilo que Deus quer. Olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus fala, olha, pega todo o teu fardo e lança sobre mim. E pega o meu que é suave e leve. Sabe? Deus, Ele nos chama para o seu caminho. Ele nos dá Jesus, nos dá o Espírito Santo, para que nós pudéssemos nos apegar a Ele. Jesus, o nosso advogado, o Espírito Santo, o nosso intercessor. Mas que nós possamos viver de forma diferente, não segundo as nossas próprias concepções. Nós hoje vivemos de uma forma tão corrida que nós não temos tempo para nada. Nós temos aqui as quarta-feira tem 8 dias eu pude estar. A oração que nós fazemos aqui, uma oração de entrega ao Senhor, de busca do Espírito Santo, de intercessão por todas as vidas que estão aqui, pelas nossas vidas também, pelo trazer da palavra, do Evangelho, cada dia de culto na igreja. E aquela noite ainda falei, o bispo abordou um texto e trouxe um assunto que nós conversamos, né? Algumas irmãs, eu ainda falei, é justamente sobre isso que Jesus me inspirou a trazer a mensagem, sobre nós tirarmos de dentro de nós aquilo que nos afasta da presença do Senhor, a ira, a zanga, né? Muitos sentimentos facciosos, né? E muitas das vezes uma desculpa muito usada por nós não temos tempo. Não tenho tempo para ir na quarta-feira de oração. Eu não tenho tempo para ir no culto de sexta, que às vezes o culto de sexta é vazio. Mas eu vou te dizer algo nessa noite, serve para mim, serve para você. Esse tempo que você tem economizado tanto de vir para a presença do Senhor, vigie, porque esse tempo pode sobrar diante da presença dele, fora da presença dele, quando você partir. Você pode estar economizando tempo aqui para vir para a igreja, mas e se esse tempo que você estiver economizando virar um saldo positivo fora da presença do Senhor no dia que você morrer? Porque se você economiza aqui, você não tem tempo para Deus aqui, você acha que quando você morrer, Deus vai te carregar para o seio dele? Vai me carregar para o seio dele? Se eu não tenho tempo de gastar a minha vida na presença de Deus, em oração, em busca, em comunhão, na sexta-feira, na oração da quarta, sabe? Luta todos nós temos. Não se apegue a isso. Luta todos temos, mas o que diferencia cada um de nós é a busca. Não há crente melhor do que outro, não há pessoa melhor do que outro. Cargo eclesiástico não difere ninguém diante de Deus, mas a tua busca diante de Deus te difere. Estar junto, mas eu busco em casa. Sim, você busca em casa, mas o Senhor também nos chama a congregarmos, a estarmos juntos. Um círculo de oração, estarmos juntos ali, sabe? Tornar o braseiro um só, buscar o Senhor, dizer, olha Deus, a minha vontade era de estar em casa, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui e é uma bênção. O Senhor fala poderosamente, os nossos corações são cheios, nossas energias são recarregadas.
E como eu volto a Pedro, e o Senhor fala: Pedro, tu me amas. É porque tem coisas que nós temos que deixar diante de Jesus, diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. Tem sentimentos que não nos levarão até a presença do Senhor, mas nos afastará dela. Mas nós temos o antídoto, nós temos a presença, aquele que pode nos falar: olha, a direção é essa, porque Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter um caminho, ter um norte. A palavra fala: olhai para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Cristo Jesus. E Jesus, ele veio, ele serve aos seus discípulos. Ele chega ali, olha, os discípulos vêm cansados, muitos pensando: poxa, Jesus não está no sepulcro, onde será que Jesus está? O que será que aconteceu? Porque mesmo Jesus tendo revelado tudo a eles, ele ainda, no momento quando eles ouvem da crucificação, alguns ainda ficam meio apreensivos. Simão duvida, e Jesus vai até ele mostrar. Então que nós possamos falar: Senhor, perdoa-me, Deus. Porque há no meu coração sentimentos que não te glorificam, que me afastam de ti. Há no meu coração, Senhor Jesus, pensamentos que não te glorificam, que me afastam de ti. Deus, eu tenho vivido a minha vontade. Eu vou no dia que eu quero, eu faço no dia que eu quero. Eu sou assim, vou morrer assim. Mas se você morrer assim, você não vai viver plenamente com Deus. Deus não nos chama para sermos nós. Deus nos chama para vivermos como Ele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as suas atitudes, as minhas atitudes no dia a dia condiz com aquilo que Jesus faria no seu dia a dia? Se Cristo habita em mim, se Cristo habita em você, as nossas atitudes condizem com a presença do Espírito, da Trindade Santa em nós? Eu hoje não vim pregar incisivamente, enfaticamente, mas eu vim trazer essa reflexão nessa noite. Que nós possamos ver, enxergar antes que seja tarde demais, que estar só dentro da igreja não nos torna santos, mas viver uma vida onde nós viemos abdicar de nós mesmos para poder fazer a vontade, isso sim. Porque após esse encontro com Jesus, Pedro vai fazer aquilo que Jesus havia inspirado desde o princípio, aquilo que Jesus havia chamado ele desde o princípio. Ele vai ser pescador de homem. Aleluia. Retroceder pode ser normal na nossa caminhada, porque nós somos falhos, mas não espere o tempo passar demais para que você possa ver que Jesus te chama para andar para frente, para a sua gloriosa luz. Deus, ele manda o seu Filho unigênito, ele fala lá: olha, esse é o meu povo santo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. A palavra fala que Jesus não veio para nós que éramos gentios, mas que os seus o abandonaram, e aí ele veio para todos aqueles que nele crescem. Então nós cremos no Evangelho de Cristo, nós cremos no seu poder, na sua maravilha. Nós estamos aqui porque nós confessamos ao seu santo nome, mas só isso não é necessário. Precisamos trazer Cristo como centro das nossas vidas e das nossas atitudes, abdicando de tudo aquilo que não convém ao Evangelho de Jesus. Paulo diz, é porque eu troco muito Paulo e Pedro: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas nos convêm. Que nós possamos dia após dia manter esses versículos não só gravados na nossa mente, mas na tábua dos nossos corações. Que nós possamos ser reflexivos todos os dias. Olha, se eu não mudar, eu não vou conhecer a Deus plenamente, eu não vou viver com Deus. Eu posso ter experiências com Ele aqui, mas viver com Ele na eternidade eu não vou, se eu não mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de falar. Ah, tem muitas pessoas que eu tenho que pedir perdão. Irmão, monte em uma Lamborghini, bote 200 no quadro e vá. Peça perdão. Peça perdão. Porque a tua salvação é muito mais cara do que tudo isso. Porque foi pago um preço imensurável, um preço de sangue. Sabe? É difícil, mas não é impossível. Melhor é viver em Cristo, na presença de Deus, do que perder a salvação por um sentimento de: e se eu for, se a pessoa não, né? Como a irmã estava falando um dia, ela está dormindo ali, mas no dia da reunião aqui na quarta-feira, ela fala: mas se eu for, a pessoa não me receber, mas vá.
a sua atitude de fé diante do Senhor, irmão, me perdoa. Sabe? Me perdoa. Há processos nas nossas vidas que nós não podemos pular as fases. É verdade. Há processos nas nossas vidas que nós temos que ir de degrau em degrau. Hoje é um, amanhã é outro. Não adianta você tentar pular 3 degraus de vez. Não adianta. Porque lá na frente, aqueles 3 degraus que você deixou lá atrás, eles vão te embaraçar e vão te derrubar. Então que nós podemos, olha, se você quiser ainda, tá amarrado, ó, né? A pessoa que tem alguém aqui que faça uma lista de tudo aquilo que você tem que pedir perdão. É tipo coisas que tem que, como é que se diz? Eliminar da vida. Mas faça. Faça mentalmente, eu faço na caneta. Meu Deus, olha, a Juliana falou, e é mesmo, se eu não resolver isso aqui, eu vou pro inferno. Porque Deus disse que a gente tem que o quê? Perdoar. Sermos receptivos à vontade de Deus, sabe? Não retroceder. Muitas pessoas chegam no Evangelho, a gente está lá no gás todo, a gente está no amor da nova criatura, do novo convertido, e de repente aquele amor apaga um pouquinho. E aí a velha criatura começa a bater na porta. Oi, deixa eu entrar aí um pouquinho. Começa a bater, toca a campainha. E ela não vai sair da sua porta não. Deixa eu só lhe avisar, viu? Pra você não ficar pensando que ela vai embora. A velha criatura, ela morre. Mas se você esfriar, se você vacilar, ela começa a bater na porta lá do caixão. Abre aqui, que eu quero sair. Então que nós possamos estar vigilantes. Quando eu falo, essa mensagem falou muito comigo. Eu comecei a exercitar algumas coisas, viu, irmão? Eu não cheguei a fazer lista, que não é preciso. Mas na mente está aqui, olha, sabe, muitas coisas que eu tenho que abdicar e que eu tenho que mudar. Às vezes ser como Paulo foi, não é algo tão legal. Ele foi um grande discípulo. Fez a obra do Senhor. Mas ouvir de tudo, reter o que é bom. O que não é bom, a gente pega a história de Pedro, estuda. Vê a parte que ele arrancou ele de mal, que ele negou Jesus, que ele fez alguma coisa, a gente, Paulo, essa parte aí pode ficar lá no mar de esquecimento, mas essa daqui que tu triunfou, eu quero triunfar também na presença do Senhor, sabe? Que nós possamos triunfar na presença de Deus, que nós viemos deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas, os nossos corações, que nós possamos nos doar mais. Eu falo isso sendo uma pessoa que precisa se doar mais, que preciso me entregar mais ao Senhor, que preciso estar mais, como é que se diz? Mais presente em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então que possamos nos examinar. A Bíblia fala, olha, examina o homem a si mesmo. Então que nessa noite eu quero que você se examine. Se eu morrer agora, pare e pense aí, quero que você pense. Se você morrer agora, as suas ações, a sua vida contribuem para que você vá para o céu, ou as suas ações contribuem para que você perca a vida gloriosa com Deus? Não precisa responder, só quero que você pense. Porque Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sabe? Por Ele, um caminho de simplicidade, um caminho de amor, um caminho de graça, um caminho de abdicação. Abdicar, negar a si mesmo. Não sou mais eu, é Cristo. Sabe? É difícil negar a si mesmo, mas é necessário. Não há outra solução, não há outro caminho, não há outro jeito. Se nós não lançarmos a nossa velha criatura, as nossas vontades de fora, é difícil nós triunfarmos na presença de Deus. Você pode até fazer milagres. Você pode até curar, você pode até fazer, mas você não estará apto a entrar ao reino dos céus. Todos nós aqui na terra somos instrumentos na mão de Deus. Somos instrumentos, sabe? O Senhor deu dons e talentos a cada um de nós para que nós pudéssemos exercer, mas nós não somos donos de nenhum deles. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Se a irmã Rosa tem um dom de cura, botar e curar, não é um dom dela, é um dom de Deus. Mas ela se abriu ao seu dom e à sua vontade, e é um canal a ser usado por Deus. Você curar, você expelir demônios não te leva aos céus. O que te leva aos céus é você viver aquilo que Jesus fala. Olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque se expelir demônios te colocasse dentro dos céus, Jesus diria para aquele servo, olha, entra. Mas ele disse, olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Para o lago de fogo e enxofre. Então, fazer milagres, expelir demônios, pregar bonito, viver bonito,
não te leva aos céus. O que te leva aos céus é uma vida verdadeiramente de abdicação diante de Deus, sabe? Estar dia após dia na sua santa e gloriosa presença. Não dizendo que vocês não estejam, porque eu não conheço a intimidade de oração e de comunhão de ninguém aqui. Mas que nós possamos prestar atenção nas atitudes simples que nós tomamos no nosso dia a dia, porque elas nos diferem diante de Deus, sabe? Jesus, ele nos chama para que nós possamos viver uma vida plena, e essa plenitude só é alcançada dessa forma, negando a si mesmo, me negando. Ah, eu não quero ir hoje. Ah, eu não quero fazer hoje. Ah, eu sou assim, mas só que ser assim não te leva a lugar nenhum. Nós podemos ser bichão diante das pessoas, mas diante de Deus, Deus fala, olha, diante de mim é pó e cinza, nada é. Não entra no meu reino, não vive na minha graça, não anda na rua de ouro de cristal e não adorará junto com os 24 anciões. E tudo que Deus tem prometido para as nossas vidas é grande demais para que nós possamos perder com os sentimentos daqui da terra. A Bíblia fala, olha, não vos acostumei com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Porque o mundo o tempo todo ele vai nos incitar e nos levar para a direção oposta à cruz. Porque a palavra do Senhor fala, olha, o mundo jaz no maligno. Nós não viemos esperar nada de bom desse século, do século por vir. Porque Jesus já disse, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século já reina. O irmão falou que Jesus está às portas, a guerra é em Jerusalém. O coronavírus que mudou tudo, todas as estruturas globais. Mas muitos de nós ainda estão desapercebidos. Vários sinais anteriores a esses, e nós estamos desapercebidos. Vivendo as nossas vidas, enquanto nós deveríamos estar vivendo a vida de Cristo. Vivendo as nossas vontades, enquanto nós já deveríamos tê-la sepultado há muito tempo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas Jesus está às portas. E nós precisamos viver verdadeiramente esse ide. Porque se não vier no nosso tempo, vai vir no tempo do teu filho, do teu neto, do teu tataraneto. E você precisa ter uma estrutura excelente para você passar para o seu filho. Para seu filho ter uma estrutura excelente para passar para o teu neto. Porque aí quando Jesus chegar na geração posterior lá na frente, você foi um canal de bênção. Você foi um canal onde a sua geração perpetuou na presença de Deus. Não viva a sua vida achando que não há um amanhã te esperando. Um amanhã que eu falo julgamento de Deus, porque o amanhã a Deus pertence. Não estou falando referente à nossa vida física, mas estou falando referente à nossa vida espiritual. O que Deus nos deu é muito precioso para que nós venhamos deixar de ficar desapercebido diante deste século e diante dessa forma que nós temos vivido nos últimos dias. Precisamos nos doar mais, precisamos alertar mais. Jesus está voltando e as nossas atitudes precisam mudar. Jesus está voltando e nós precisamos mudar de dentro para fora para alcançar outras pessoas, porque Deus nos chamou para nós sermos canais de bênção. O plano de Deus não é só salvar a minha vida e a tua vida. O plano de Deus vai além daquilo que nós queremos ou pensamos. Ainda que você não queira, o plano de Deus vai se cumprir. Ele faz se cumprir a vontade dele. Porque ele não pode mudar, ele não quer mudar. Ele faz da forma que ele quer, não é da forma que Juliana quer. Juliana quer ir pela direita, mas Deus disse, eu te preparo um caminho pela esquerda. Por mais que eu tente ir por aqui, todas as circunstâncias deste lado vai me direcionar para a esquerda. Vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir perseguição, mas Jesus vai estar falando, olha, eu te mandei por lá, porque tu quer ir por aí? E muitas das vezes nós nos encontramos assim, oh Deus, mas por que isso está acontecendo? Porque muitas das vezes nós tomamos decisões que não eram para nós tomarmos. Nós vamos por direção que Deus não quer que nós vamos. E muitas das vezes tomamos decisões sem consultá-lo. Sem falar, olha Deus, é da tua vontade. E muitas das vezes Deus fala, não é não, mas a pessoa vai dar uma de surdo e faz. Mas muitas das vezes a gente fala, ai meu Deus, mas está pesado o fardo, e agora? Agora você vai ter que carregar. E vai voltar, vai refazer o caminho que fez pela esquerda, até chegar à porta do caminho da direita e Jesus aliviar o fardo, porque você fez a vontade dele. Então nessa noite eu trouxe mais uma reflexão para as nossas vidas. Que nós possamos nos avaliarmos, porque nós não podemos perder aquilo que é precioso. A presença de Deus nas nossas vidas após a morte. Podemos viver a presença aqui,
na comunhão, mas que não seja um pavio que se apaga, mas que seja uma chama que dure para a vida eterna. Ter a presença só por um momento? Não, ter a presença todos os dias, viver a presença todos os dias, queimar em amor por Ele todos os dias, porque é isso que nos levará ao trono da sua glória, a nós adorarmos diante dele no seu trono de graça, a nós andarmos pelas ruas de ouro de cristal, como diz a sua palavra, que nós viemos nos lembrar que o que Deus tem para nós é muito maior do que tudo aqui, e nós podemos botar na nossa mente, olha, o meu filho, o meu marido, a minha casa, o meu cachorro, não, nada disso. Bote na sua mente que você tem que fazer um trono de adoração a Ele primeiro dentro de você. Dentro de você. Deus fala, olha, buscar o reino dos céus e a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Busque tão somente a Ele. E o restante, Ele fará. Tudo aquilo que tem tirado o teu sono, o meu sono, Ele fará. Mas levante um altar de adoração contínua. Deus, eu te adoro, eu te amo, eu te quero. Oh, aleluia. Exalte a Ele no máximo que você puder durante o seu dia. Por mais que você tenha luta, nós temos lutas. E às vezes ela quer ficar continuamente no nosso psicológico. Parece que quanto mais a gente pensa, mas ela quer que a gente pense nela. E aí acabou a adoração, que a gente não consegue. A gente fica com aquela gota batendo ali, ó. Mas só que Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos adorar o Espírito e a verdade. Quando a luta vier, tem vezes, muitas pessoas aqui podem ser que nem eu. Às vezes deito na cama e vem aquele pensamento, vixe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquilo. Aí o sono faz assim, ó, vai embora. Aí vem a insônia. Quer dizer, pra mim não, né? Insônia assim, dificilmente. Mas o sono demora de vir. Aí quando acontece isso, quando eu vejo que já vem aqueles pensamentos, eu começo a glorificar Jesus. Eu não preciso nem glorificar, eu chamo o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu fico recitando o nome de Jesus várias vezes. Quando eu vejo, eu já dormi. Porque se eu deixar a luta ficar no meu subconsciente, eu começo a pensar em várias coisas. E nessas coisas a gente começa a desvanear, a enfraquecer, vem dúvida, vem isso. E se eu clamar a Jesus, não. Eu estou chamando Jesus. Chamo Jesus. Experimente isso também, você se é assim que nem eu. Quando começa a pensar nas coisas, o sono vai embora. Em vez de pensar nas coisas que tem te afligido, começa a chamar Jesus. Eu chamo Ele, Ele vem. A Bíblia fala que no Salmo 8 Ele dá o bom sono, né? Aqueles que os buscam, aquele que o busca. Então eu chamo por Ele e o sono vem. E eu vou ficar por aqui nessa noite. Eu chamo o Bispo Pedro. Que nós possamos, né? Dia após dia, aproveitar essa oportunidade que nós temos. Cada dia que nós temos é um presente, é uma dádiva, principalmente diante do cenário mundial que nós vivemos. Cada dia é um presente, e que cada dia seja um presente, que seja um presente que nós viemos devolver a Deus em adoração. Porque muitas pessoas, infelizmente, tristes, desceram à sepultura, decorrente do vírus e de outras situações que não só o vírus mata. Mas nós que temos o dia de hoje, que nós possamos agradecer. E amanhã, quando nós acordarmos, agradecer mais ainda. Obrigado porque eu acordei. E quando chegar a oportunidade de se deitar, após estar alimentado, cuidado, vestido, agasalhado, agradecer novamente, falar, Deus, obrigado, porque mais uma vez eu vou me deitar e vou dormir, porque Tu me guiastes, me protegestes. Muito obrigado, Senhor. Todos os dias é um motivo de louvor e gratidão a Deus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.